Marcelo Rangel é formado pela PUC do Rio de Janeiro, é sócio do escritório Rangel Brito Lamego Reis, advogados, bem como superintendente jurídico do BNDES, advogado do BNDES desde 1998, com atuação estratégica justamente na área de recuperação judicial e falências. E o Dr. Marcelo também é professor de Direito Comercial e vai contar um pouco para a gente da perspectiva do tema de recuperação do BNDES. Então, nesse universo que se expandiu, que passou a ter novos e outros instrumentos, também passou a ter agentes muito atuantes nesse universo de recuperação, e a gente tem todos diferentes exemplos aqui justamente nesta mesa. Então, com isso, agradecendo novamente, eu queria passar a palavra para o Dr. Marcelo Rangel, para ele nos contar um pouquinho da perspectiva dele em relação ao BNDES e o tema de recuperação. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Quero agradecer a Emerge pelo honroso convite, agradecer a presença de todos, a honrosa plateia, agradecer meu amigo e colega Otto pela oportunidade, me declarar honrado pelos companheiros de mesa nesse momento. E, bom, insolvência. E eu sou superintendente do BNDES jurídico e venho aqui tentar falar um pouquinho sobre insolvência. A meu ver, a primeira questão que vem à mente quando se trata de insolvência e o direito brasileiro, num contexto histórico, é a necessidade de levantar e bater palmas para a Lei 11.101, que, muito embora hoje sabemos lacunosa, com várias arestas, imperfeitas, e isso a gente vai vendo com mais nitidez a cada tempo, à medida que fatos mais complexos, relações jurídicas mais complexas, vão ingressando dentro dos autos dos processos que são disciplinados por essa lei. Então, de fato, uma lei que hoje é lacunosa, mas que isso não tira a virtude de um imenso divisor de águas dentro do direito empresarial brasileiro. A Lei 11.101 é um divisor de águas, é um avanço substancial dentro do direito empresarial brasileiro. O exemplo já dado aqui da concordata, por exemplo, a concordata não era uma solução conjunta, sistêmica, né? Era um direito unilateral do devedor de impor um desconto ou de impor um parcelamento apenas para créditos quirografários, o que dava aso a um sem número de fraudes. O sujeito enchia o estoque e entrava em concordata no dia seguinte. Era um sistema que não era eficiente para as demandas da sociedade, né? E o regramento anterior, o decreto 7661, o decreto 7661, já padecia de um franco desuso, de um absoluto desuso. Era um vivo morto, coitado. Ele vigia, mas ele não era aplicado. Muito frágil as normas. De um lado, os devedores bolavam as situações mais criativas de que se tem notícias, normalmente assistido pelo engenho de nós, advogados, tem que reconhecer isso, também muito criativos, de um lado. E, de outro lado, os juízes, quase que em estado de necessidade, tentavam soluções para tentar fazer justiça naquele caso concreto. Era um sistema de absoluta insegurança jurídica, o final, porque este decreto, lá em 1945, era considerado um decreto moderno, mas patrimonialista, ele passou a não servir. Enfim, o fato é que a RJ hoje é uma realidade, foi um acréscimo substancial no sistema de direito brasileiro. Eu mesmo, muito embora não tão jovem quanto na época não jovem, mas, né, como na época da promulgação lá da lei, já vivi no mínimo 2 dezenas de RJs que houve entrega para a sociedade, efetivamente, que a sociedade colheu frutos daquela RJ. O BNDES participa de várias pelo Brasil, que possibilita uma experiência bem vasta nisso.
E também no que toca ao direito falimentar, quer dizer, hoje em dia nós conseguimos a venda do bem antes do quadro geral de credores, inclusive, né? E mais, com sistema legal feito para preservar a operacionalidade do ativo. Nós conseguimos manter a operacionalidade do ativo fazendo um golaço, quer dizer, o aspecto social, preservando os empregos, etc., e, de outro lado, agregando valor, porque não se dissipa aquela sinergia, e todos nós sabemos que um ativo em desuso é sucata. A gente não consegue vender bem. Tanto assim que eu queria dizer em público que temos um vasto cardápio lá no BNDES. Quem quiser usina de açúcar e álcool, temos. Quem quiser estaleiro, temos. Quem quiser indústria química, temos. O que mostra, corroborando a palestra anterior, excelente, estamos em meio a uma crise econômica, mas eu tenho sentido que os processos estão andando. Eu tenho alguns exemplos do BNDES em que não importa se a origem é ou não é uma RJ, mas do início do processo de falência até a disponibilização da venda do bem, menos de um ano. Então, assim, isso tudo é só para dizer, como eu vou fazer críticas à Lei 11.101, só para contextualizar que ela foi um avanço absurdo no direito empresarial brasileiro, e é com todo o carinho que eu vou dar essas sugestões aqui. Então, vamos aos slides. Só controlar o tempo. Então, primeiro, mais clareza na obrigação do devedor de apresentar a relação completa de suas dívidas. Isso, a meu ver, já está na lei atual, claro, mas como existe uma celeuma em torno do assunto, eu sugiro que fique mais claro ainda no novo texto. Tem gente, por incrível que pareça, mesmo com a necessidade dos credores apurarem a possibilidade do plano ser cumprido, quer dizer, a situação financeira do devedor como um todo, tem gente que ainda sustenta que só os concursais devem ser expostos pelo devedor. Então, seria um clareamento nesse ponto. 2. Possibilidade de determinação de diligência e de constatação em torno de documentação contábil. Isso seria a título de exceção. Muitas vezes, sobretudo em empresas que não são de grande porte, eu tenho visto, a documentação entra, vamos dizer assim, não muito redonda. Como a RJ causa impactos quase que imediatos, o deferimento da RJ causa impactos em outros processos, etc., eu acho que já vem sendo praticado, mas acho que a lei deveria regulamentar até os casos em que o juiz deva deferir essa constatação. Outro ponto, é sabido que os benefícios da recuperanda não se estendem aos co-obrigados. Isso, a meu ver, também está claro na lei, mas ainda existe uma celeuma sobre isso. E a outra celeuma, que eu vejo muita reclamação, é um garantidor que paga para o garantido 100% da dívida. Qual seria a situação dele na RJ? É óbvio que a situação dele na RJ é mera subrogação dos direitos do cara que está lá. Isso não pode ser diferente. Sobretudo, eu vou aproveitar para fazer um negócio aqui que eu pensei agora nesse momento. Isso aplica também para o artigo 5º da lei. Porque esse negócio de excluir atos gratuitos, alguém que conhece uma fiança no meio empresarial, entre grupo de empresas que seja desinteressado e verdadeiramente gratuito, isso não existe, não é verdade? Portanto, a meu ver, deveria ser ainda mais claro que o garantidor que pagar a dívida vai se subrogar na situação que tiver o processo de RJ e nada mais. Isso daí foi um negócio que eu misturei umas coisas que eu li, mas que é o seguinte: o que acontece? O legislador, é lei ver, o legislador partiu da premissa que em um encontro, uma AGC, os problemas estariam todos resolvidos. E isso nunca acontece, né? Isso causa uma série de problemas. Por exemplo, credores menos favorecidos, tendo que gastar dinheiro, muitas vezes pegando avião, indo lá na Assembleia. Um entendimento jurídico que se criou, que a Assembleia é suspensa, mas aí ela é retomada
E aí tem uma instabilidade jurídica também em torno da situação de quem não foi à primeira Assembleia, se pode ou não pode. Tem liminares já deixando essas pessoas votarem. Também cria uma instabilidade ruim para a segurança jurídica. Tá? Junta tudo isso com a possibilidade de mudança, o que sempre acontece, do plano na própria Assembleia, de forma que, de antemão, ninguém sabe se precisa ir ou não à Assembleia para votar o plano. É uma estabilidade absurda. Você não sabe se faltar, se vai poder ir. Mas, se você for, você não sabe se vai ser votado. Então, uma sugestão seria o seguinte: o objetivo da Assembleia de Credores seria sempre consolidar o plano. Os credores votariam pela consolidação do plano. O plano se tornaria imutável a partir daquele momento. Para quê? Para que em 10 dias, por exemplo, através de voto eletrônico, todos os credores pudessem votar, fazendo uma coisa mais justa e que os pequenos tenham oportunidade de participar da votação final, mesmo sem ter organização de um advogado ou passagem de avião onerando essas empresas. Portanto, o primeiro objetivo da Assembleia seria consolidar o plano, criar uma estabilidade, só poderia mudar aquilo por autorização judicial diante de algum fato alegado, excepcional pela recuperanda. Um outro ponto, eu acho que eu já estou aqui, falar rápido. Um outro ponto é o seguinte: é praxe, nós sabemos que em 5 anos a empresa não pode requerer outra recuperação judicial. O que tem acontecido? Nos 2 primeiros anos, no descumprimento do plano, o juiz deve decretar a falência. Nos outros 3, a empresa pode ser cobrada ou o credor pode pedir a decretação de falência dessa empresa. O fato é que tanto faz se nesses 2 anos ou um pouco depois, desde que não extinta oficialmente ainda a recuperação judicial, o juiz tem deferido uma assembleia para aditar o plano. Só que quando fazem isso, primeiro tem que discutir se isso pode ou isso não pode. Eu acho que, a meu ver, ele teria que estar na lei um ônus de comprovar algum fato extraordinário e imprevisível no primeiro plano. Por quê? Não pode ser dado a nenhuma empresa fazer plano em escalas. Fazer, sabendo que vai ter que emendar ali, só para ganhar tempo, não pode. Para mim, teria que ter o ônus da prova, dizer o seguinte: juiz, aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária, imprevisível, quando eu pactuei com os credores aquilo, neste momento eu quero repactuar por causa disso. Então, a ideia é regrar isso tudo e, sobretudo, zelando para todas as garantias em prazos em torno do plano serem assegurados também nessa assembleia de aditivo, o que não tem acontecido. O juiz tem marcado e a coisa tem sido bastante assodada. Um tratamento da abstenção de voto, porque pela letra da lei hoje, a aprovação precisa da metade mais 1, né? Nas classes 2 e 3, em maioria comum e por crédito, e nas outras 2, maioria comum. Mas todas elas dizem o seguinte, ou melhor, a 2 e a 3 dizem o seguinte: olha, tem que ter a metade mais 1, 2 presentes na Assembleia. A meu ver, o caso da abstenção está suficientemente esclarecido hoje na lei, mas há uma celeuma sobre isso. Por um lado ou por outro é só esclarecer, porque isso pode ser decisivo na aprovação de um plano. O outro eu vou falar mais rápido, que todo mundo já sabe, é a necessidade de tentar evitar que um juízo muito pequenininho, muito no interior, fique à frente de uma RJ muito... que impõe uma operacionalidade muito grande, inclusive administrativa, que impõe uma carga de trabalho muito... E a especialização também. Eu tenho tido... Talvez isso nem seja tão visível no estado do Rio de Janeiro, mas como eu atuo em Mato Grosso, Pará, tem indústrias fortíssimas numa cidade em que a indústria é praticamente a cidade. E não se consegue que ande... E talvez nem por má fé do juiz querer retardar, ele nunca viu uma RJ. E chega logo uma RJ complicadíssima. Então, seria tentar, na segunda instância aqui também, colegiados especializados, mas, em primeira instância, criar regionais com o know-how para empurrar isso. 2 precedentes do STJ que me preocupam muito. O artigo 50, parágrafo 1º, diz o seguinte: na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor. Há 2 entendimentos do STJ, ambos relatados pelo ministro Belize, que flexibilizam essa regra.
a meu ver, isso cria uma insegurança jurídica inadmissível. E a conta vai para o próprio mercado, para as empresas, porque o banco, nem tanto o BNDES tem outros objetivos, mas o banco privado ele vai fazer conta. Ele vai dizer, ao dar esta garantia pode ser arrastada contra a vontade do cara no bojo de uma recuperação judicial. Isso vai ser precificado. Então, isso é uma medida que atrapalha o mercado, atrapalha o próprio instituto da recuperação, atrapalha a fase pré-recuperação judicial da empresa, ela não vai ter crédito. Uma coisa salutar, que deveria ir para a lei, que já foi o meu colega e amigo Roberto Trindade, professor de Direito Comercial da Unirio, que trabalha comigo lá no BNDES, sugeriu esse enunciado número 2, que diz o seguinte: o prazo de 2 anos de supervisão judicial previsto no 61 tem início após o transcurso do prazo de carência fixado. Claro, o sujeito propõe um plano com 4 anos de carência. Se 2 anos da supervisão judicial começasse a fluir ali, ele não tinha pago nada e estava liberado, né? Isso é uma coisa que podia ir para a lei também. Comitê de credores, a responsabilização pessoal. O pessoal corre que nem o diabo da cruz, né? Já viu alguém querer ir para esse comitê? Mas pode ser um instrumento super viável e auxiliador de uma recuperação judicial, extremamente importante. Isso tem que mudar com urgência. Eu, quando comecei a lidar com isso, cheguei todo animado para o Roberto Trindade e falei assim: oba, caso tal, vamos lá no comitê de credores. Ele olhou para mim e falou: acho que você não leu ainda direito à lei. Isso eu acho muito importante. Eu acho que os credores, em dado momento, tem que ser discutido e tal, mas tem que poder apresentar um plano alternativo para o devedor, plano esse que pode, inclusive, ser aprovado pelo juiz, mesmo sem a concordância do devedor, ainda que implique em afastamento, controle. Discutir alguma coisa dessa, nós achamos que poderia deixar a RJ mais efetiva, porque também é verdade que algumas recuperandas enrolam ali, né? E deixar mais claro um tema que valeria 1 hora de papo aqui, mas da consolidação substantiva, quer dizer, a lei trata da possibilidade. Lendo a lei, cada empresa tem que fazer uma RJ. Se entra um elite consórcio, a lei não trata claramente disso. Mas e aí? Cada uma tem que apresentar um plano? Como é que fica esse processo? Estou simplificando bem, porque sei que estou acabando meu tempo. Então, isso é uma coisa que tem que ser disciplinada na nova lei. Por último, eu nem vou botar, mas eu queria dizer aqui para o mercado, o BNDES está com uma nova linha, tinha uma, reformulou para ficar melhor, de financiamento para aquisição de ativos em RJ, falência e execuções. Pode chegar até 24 anos de prazo para pagamento e é uma linha específica para aquisição de ativos. Quem tiver qualquer dúvida, basta procurar o BNDES, Marcelo Rangel, e aí eu esclareço, porque eu já estou excedendo o meu tempo aqui. Tá bom? Essas são as considerações que eu queria fazer. Infelizmente o tempo hoje é curto, mas, enfim. Obrigado a todos.